Vamos agora para a parte que eu mais gosto, estatais. Vamos lá, quando eu falo de estatais, é P, é CM. Bota aí. Vamos lá. Objeto das estatais. Prestar SP, serviços públicos, normalmente remunerados, ou exercer atividade econômica em concorrência ou em regime de monopólio. Se é prestação de serviços públicos, é artigo 175 CF. Se é concorrência, é artigo 173 CF. Se é monopólio, é artigo 177 CF. Normalmente remunerados. Atividade econômica em concorrência, atividade econômica em monopólio. Caramba, olha isso aqui. Chega aí, Robertão. Pega o material. Vem cá. Serviço postal é um serviço público remunerado, concorda? Você paga por ele. Infraestrutura de aeroporto também, né? Você paga pela licitação do aeroporto. Eu posso dizer que previdência social é um serviço remunerado? Não, não é um serviço remunerado. É um sistema que depende de contribuição, não remuneração. Você não paga porque quer ou porque não quer. Você paga pelo simples fato, vamos lá, um pouquinho de direito previdenciário aqui. Digamos que eu tenha, vou dar um exemplo simples. Eu contratei o famoso freelancer, né? Um cara para trabalhar um dia fazendo recepção aqui no Papa Concursos. Aí esse cara vem agora aqui e fica trabalhando, recebendo, dando panfletinho aqui na porta e ganha R$100. Esse cara tem que contribuir para a Previdência? Ou para contribuir tem que ter carteira assinada? Oi? Ele pode contribuir se ele quiser? Ele tem que. O simples exercício da atividade remunerada a gente torna afiliado ao sistema. Aí a pessoa fala assim, mas professor Brau, ele não foi lá na agência, não interessa. Se ele vai pagar ou não é outra história. Porque vamos pensar em termos lógicos. Se dependesse do ato específico da pessoa ir lá na agência e pagar, ninguém vai, porque ninguém vai mesmo. Então, ou seja, a filiação é compulsória, não depende da tua vontade. Agora, você vai no correio se você quiser. Depende de você utilizar ou não o serviço postal. Você acha então, por exemplo, que o INSS poderia ser uma empresa pública? Você acha que uma autarquia pode prestar atividade de segurança pública? Tá dando ruim. Pega o material. Tópico 19. Vamos lá. Tópico 19. Isso aqui ainda não vi cair em prova.
Tá vendo aí embaixo do objeto tem uma letra em itálico? É Carvalho Filho. Olha o que ele fala. Buscou-se então conciliar tais finalidades, adotando-se a interpretação de que o objeto das entidades administrativas seria o exercício de atividades econômicas sentido lato, assim consideradas aquelas que permitem a utilização de recursos para a satisfação de necessidades públicas. Dentro dessa noção, que representa o gênero, poderiam encontrar-se duas espécies: as atividades econômicas em estrito senso e os serviços públicos econômicos. Desse modo, estariam fora do objeto institucional de empresa pública ou sociedade mista os serviços públicos não econômicos, que, por sua natureza, são incompatíveis com a natureza da empresa pública e sociedade mista. Tem como eu criar um hospital público na forma de sociedade mista? Quanto você paga para ter um hospital? Nada. É um serviço público não econômico. Então, primeira coisa que tira daí. Continua. Vale consignar, insista-se, que nem todos os serviços públicos podem ser prestados por EP ou SM. Podem sê-lo aqueles que, mesmo sendo prestados por tais entidades, poderiam ser executados também pela iniciativa privada. Excluem-se desse modo os denominados serviços próprios de Estado de natureza indelegável, cabendo ao ente estatal a exclusividade na execução, segurança pública, justiça, soberania, serviços indelegáveis. Descartam-se também os serviços sociais, como as atividades assistenciais na área médica, inclusão, apoio social, ambiental e de outro gênero. Sendo como regra deficitários, tornam-se mais apropriados para autarquias ou fundações governamentais. Então, olha só, a gente aprende que estatal pode prestar serviço público ou exercer atividade econômica. Aí vem a pergunta para piorar: pode ser qualquer serviço público? Não, tem que ser os serviços públicos econômicos. Os não econômicos, aqueles de caráter social, ela não pode prestar. E aqueles que são considerados atividade exclusiva de Estado, ela também não pode prestar. Vamos embora. Vamos lá. Vou botar em vermelho, é melhor. Esses serviços públicos não podem ser serviços próprios de Estado de natureza indelegável. Serviços próprios de Estado de natureza indelegável. E ainda os serviços sociais. Tais serviços são deficitários. E eu ainda quero uma observação aqui, no normalmente remunerados. Chega até ali, vamos lá, vou repetir. Serviços próprios de Estado de natureza indelegável e serviços sociais. Por que não cabe? Porque tais serviços são deficitários. Coloca os exemplos lá no primeiro lá. O de natureza indelegável, segurança pública, justiça e soberania. Segurança pública, justiça e soberania. Lá nos sociais, põe aí área médica, inclusão e apoio social e ambiental.
área médica, inclusão e apoio social e ambiental. Agora, vai lá na observação do remunerados. São aqueles que poderiam ser executados, são aqueles que também poderiam ser executados pela iniciativa privada. São aqueles que também poderiam ser executados pela iniciativa privada. Solta a caneta um pouquinho aí. Olha para cá. Objeto das estatais: prestar serviços públicos normalmente remunerados, ou atividade econômica em concorrência ou monopólio. Até aqui é padrão cair em prova. Só que é qualquer serviço público? Não. Não pode ser os chamados serviços próprios de Estado e os serviços sociais, porque tais serviços são deficitários, nem geraria interesse sequer para a iniciativa privada. Serviço próprio de Estado, segurança pública, soberania e por aí vai. Sociais, área médica, ambiental. Agora, o que é um serviço normalmente remunerado? É aquele que poderia ser prestado também por um particular, visto que geraria interesse para ele. Foi? Eu. Pode falar. Ser deficitário é porque a renda que aquele serviço geraria não cobriria os custos. É isso. Entendeu? Então vamos lá. Se ele seria necessariamente deficitário, o particular prestaria? Não. Nem a estatal vai fazer isso, entendeu? Vamos lá. Existe diferença quanto ao objeto? Eu falar assim, ó, gente, serviço público é para empresa pública e sociedade mista é atividade econômica. Existe isso? Então uma empresa pública pode fazer os dois? Sociedade mista pode fazer os dois? Então vamos lá. Existe diferença entre EP e SM quanto ao objeto? Não. Natureza jurídica. São pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. Logo, eu posso dizer que o regime é privado. Mas será que eu posso dizer também que o regime é exclusivamente privado? Não. Mas eu posso dizer que o regime é híbrido. Vamos lá. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Por que o regime não é exclusivamente privado? Porque eu tenho a influência de algumas normas de direito público. Quais, pelo menos? Concurso público e licitação. Então, exclusivamente, concurso público, licitação. E aí, por existir a influência de normas de direito público, é que eu falo que o regime é o quê? Híbrido. Filho, você já assistiu 9 horas de aula, falta só uma. Falta uma. Aqui eu tenho que ir devagar, não tem jeito. Se eu for rápido, eu vou te atropelar. Autarquia? Qual foi o contexto que eu perguntei isso? Aqui? Os serviços próprios de Estado e serviços sociais?
Então, vamos lá. Se serviço é próprio de Estado, ele é de natureza indelegável. Aí é o próprio Estado diretamente. Já o social pode ser uma autarquia, por exemplo. Uma autarquia é uma fundação pública. Se eu falei diferente, me perdoa. Esse é indelegável, tá vendo? Então, quem é indelegável não pode nem votar. Uhum. Aí vamos lá. Essa história de você aplicar concurso público e licitação para as estatais, está prevista onde isso? Essa história de aplicar concurso público e licitação para as estatais, está prevista onde? Constituição. Vamos lá. Empresa pública tem prazo em dobro para falar nos autos? Quem tem prazo em dobro para falar nos autos que eu coloquei no quadro para você? Autarquia. Empresa pública tem? Posso criar por lei? O CPC ele fala a administração direta, autárquica e fundacional. Da União, Estado, DF, município. Tem prazo em dobro. Poderia falar empresa pública só de ordem mista? Vai no teu material. Vai no tópico 19. Depois do regime, tem aí 1, 2, 3, tem assim, é possível mediante lei. Procura aí. Vamos lá. É possível, mediante lei, criar um privilégio processual para uma estatal? Não, pois quem mandou aplicar esse regime foi a Constituição, a única que pode derrogar. Por exemplo, a própria Constituição derroga esse regime quando prevê o quê? Concurso público e licitação. E uma lei criar prerrogativas para uma estatal que presta serviços públicos? Sim, pois ela não está no âmbito da concorrência. Aí continua. A derrogação do regime de direito privado por uma estatal em concorrência só pode ser feita pela própria Constituição, certo? A derrogação do regime de direito privado por uma estatal que presta serviço público pode ser feita pela própria Constituição ou pela lei, certo? Eu vi que vocês não entenderam o que eu falei agora. Vamos lá. Vem cá, olha para mim. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil não estão competindo com o Itaú, Santander e Bradesco? Sim. Então eu tenho que tratar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil de maneira igual ou diferente ao Itaú, Santander e Bradesco? Igual, igual. E as derrogações desse regime, como elas estão na concorrência, são só que estão previstas na Constituição. Quais foram as duas que eu te falei? Concurso público e licitação. Por exemplo, a Constituição manda que essas entidades paguem por precatório? Não. Execução direta. Ela diz que seus bens são impenhoráveis? Não. Cabe penhora de bens. Diz que não cabe uso capião? Não, não fala nada disso. Então não pode vir uma lei e traz prerrogativas para elas. Porque senão fere a concorrência. Então, se a razão de ser é ferir a concorrência, e se quem está prestando serviço público não está no âmbito da concorrência, a lei poderia criar prerrogativas específicas para essas entidades? Sim. Por quê? Porque não vai ferir a lógica da concorrência. Entendeu agora o que eu estou falando? Vamos lá. É possível, via lei, criar um privilégio desculpa, obrigado, processual para uma estatal? Vamos lá. Se na concorrência não. Isso porque, gente, o artigo 173 da Constituição diz que elas vão ter o mesmo regime das empresas privadas. Que elas vão ter o mesmo regime das empresas privadas. E se estiver no âmbito do serviço público?
Sim. Pois não estão em livre concorrência no mercado. E esse tratamento diferenciado para as estatais que prestam serviço público tem fundamento no STF. Termina de copiar e vamos olhar o seu material. Então está confirmado. Dia 22 e 23, festinha, Manu e Mariana estarão aqui. Passagem comprada. Passagem comprada. Agora pode pegar no colo, não tem problema. Não vai eu sair do... Cara, agora o que aconteceu? Mariana entrou no banheiro com a Manu, pra trocar, né? Me sai uma mulher da privada. A mulher, ai que fofinha, assim ó. Cara, a Mariana, cara, engraçado, eu que sou brabo, eu não sei o que fazer nessa hora, eu fico meio assim ó. A Mariana fez assim ó, pum. Você tá doida? Como é que você vai meter a mão na minha filha sendo do banheiro? Mãe é diferente, né? Mãe tem esse espírito, né? O pai fica tão sem graça. Esse dia eu tava no mercado, aí tava o cara, tic, 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 dela. Aí eu. E a Mariana me olhando, né? Daqui a pouco o cara, tic, 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 tic. Aí eu. Vou chegando pro lado assim, né? A Mariana fica me olhando. Eu, cara, o que eu vou fazer? Eu vou falar pro cara, não mete a mão na minha filha, velho? Fico meio sem graça. Mas enfim, pode meter a mão, não tem problema, pode pegar no colo. Você toma um banho diferenciado antes de vir, entendeu? Brincadeira, brincadeira. Tá vacinada já? Não tem mais nada não. Deixa o álcool em gel ali e pode pegar no colo, não tem problema não. E eu quero que ela tenha contato com as pessoas, que eu não quero que ela tenha medo de gente. Não, tem que ficar aqui mesmo, já se acostumar com sala de aula. Cara, se tu ainda estiver aqui quando a Manu estiver dando aula... Meu Deus do céu, 400 tapas aqui no quadro. Sei não, mas ela é meio precoce, hein, talvez. Vamos lá. Calma aí, eu tinha que digitar um negocinho. Agora que você copiou, pega o material, vai lá no final. Tem os informativos do STF lá no final. Ó, informativo 853, 897. Então, os informativos 910. E aí depois tem o informativo 920. 866 está no meio do caminho aí. Vamos ler o 910. Ó, de agosto do ano passado. Empresa pública e precatório. Não se submete ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade de direito privado com patrimônio próprio e que exerçam autonomia administrativa, que exerçam atividade econômica sem monopólio e com atividade de lucro. Se a atividade econômica sem monopólio é no regime da concorrência. Então, o regime da concorrência é execução comum. Aí vem o informativo 920, desce aí. Outubro do ano passado. É inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas. Aí desce o segundo parágrafo e lê. O tribunal entendeu que a sociedade mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao regime de quê? Precatório. Vamos anotar? Então, peraí. Onde é que a gente vai botar? Pode ser aqui? Beleza? Aí você anota assim, ó. Aqui, na serviços públicos, você anota o informativo 920, STF, e aqui o informativo 910, STF. 920 manda aplicar precatório. 900, já recebi 2 mensagens dizendo aqui, Sobral, eu não vou estar no GE quando a Manu estiver dando aula. Ah, que sim seja, filho. Cara, o Estevão tem que ir lá em casa jantar comigo agora, né? Não foi ainda não. Nem foi correr na praia ainda sem camisa também. Nem foi malhar sem camisa ainda. Tá se acostumando ainda com a... Vamos lá. Voltei. Então, aquela parte lá de cima que eu tô ainda.
Agora vem cá, vamos falar um pouquinho sobre essa história aqui do regime ser híbrido. Vamos, gente, não perde a aula não. Esse regime híbrido é porque eu tenho influência do direito público. Essa influência do direito público é igual na estatal que presta serviço público, na estatal da atividade econômica? Não. Ela é maior na que presta serviço público e menor na econômica em concorrência. Para fechar essa questão aí da influência do regime. Vem cá. Todas as estatais são pessoas de direito privado, mas recebem influência de normas de direito público. Essa influência é maior nas estatais que prestam serviço público e é menor nas que prestam atividade econômica e regime de concorrência. Mas vamos dizer quanto a um determinado ponto a lei é silente, ela não fala nada. Se uma estatal exerce atividade econômica, no silêncio da lei, eu aplico o direito público ou privado? Privado. E na estatal que presta serviço público? Público. Vamos lá, vamos anotar isso. Ainda aqui no híbrido, joga para cá. No silêncio da lei. Se eu presto serviço público, aplica o direito público. Se eu exerço atividade econômica, aplica o direito privado. Para a galera lá de trás, regime híbrido, influência do direito público, que é maior na que presta serviço público e menor na econômica e concorrência. No silêncio da lei, se ela presta serviço público, aplica o direito público. Se ela presta atividade econômica, aplica o direito privado. Próxima. Regime de pessoal. Qual regime, gente? Contratual. Agora vem cá. Quem nomeia o conselho de administração das estatais? União, por exemplo. Chefia do executivo. Se você nomeia o pessoal do conselho de administração, eles são servidores contratuais? Empregados públicos? Já caiu no CESP. Pega o material que tem a resposta. Está embaixo de regime de pessoal. Achou o regime pessoal? E os cargos de direção nas estatais? Fala assim, em geral, os cargos de presidente ou de direção das entidades, agora, ó, correspondem a funções de confiança e são preenchidos a critério da autoridade competente do ente público que estão vinculadas. Ainda assim, os escolhidos integrarão o quadro da empresa e, mesmo que temporário exercício suas funções, serão também regidos pelo regime trabalhista. Por outro lado, a lei não pode fixar condições e critérios para aquelas nomeações, vez se trata de decisão reservada ao executivo, usualmente por sua chefia. O que ele quer dizer? Seja para nomear, seja para mandar embora, cabe aprovação do legislativo? Não. Sendo contratual o regime, os litígios entre os empregados e entidades decorrentes da relação de trabalho serão processados pela Justiça do Trabalho. Então vamos lá. Regime pessoal contratual.
presidente e diretores. Carvalho Filho diz que exercem funções de confiança mas que mesmo assim estão no regime trabalhista. Mesmo que temporário, o exercício das funções. Mesmo que temporário, o exercício das funções. Vamos lá, olha a pergunta dela boa. Por que não poderia ser cargo em comissão? Porque se o regime de pessoal é contratual, como é que você vai misturar com o regime estatutário? Aí você tinha que ter um estatuto só para os diretores. Entendeu o problema? Vamos lá. Demissão de empregado público, gente. Tem estabilidade? Não. Entretanto, o ato de demissão tem que ser o quê? Motivado. Não tem estabilidade. Ato deve ser motivado. Precisa instaurar processo administrativo, sim ou não? Não. Se você não concordar com a motivação, vai para a Justiça do Trabalho. Reclama lá. Então, não tem estabilidade, o ato deve ser motivado. E precisa instaurar processo administrativo? Não. O fato de ser motivado, perfeito, não se confunde com justa causa ou sem justa causa. Mesmo na dispensa sem justa causa, ela deve ser motivada. Exatamente. Para cá, Robertão, chega aí. Próximo. Concessão de benefícios fiscais. Concessão de benefícios fiscais. Pode, gente? Se estender para as demais do mercado. Se estender para as demais do mercado. Tá. E essa história, se estender para as demais do mercado, também para quem presta serviço público? Não, porque não estão no âmbito da concorrência. Próximo. Imunidade tributária recíproca. Aquela história que não pode instituir
sobre o patrimônio, vinculado às suas finalidades essenciais. Para quem aplica? Alcança estatais que prestam serviço público. Correios tem a cartinha e o serviço postal. A cartinha e o SEDEX. A cartinha é serviço postal. O SEDEX é atividade econômica em concorrência. Faz diferença se a remuneração está vindo da cartinha do SEDEX? Não, é tudo imune. O STF disse que não cabe diferenciar. Tudo imune. Próximo ponto, licitação. Licitação. Só para atividade meio. Não para atividade fim. Cara, eu vi que piscou rápido na tela aqui. Quero mandar um abraço para o João Vitor, hoje já falado do TRT12 aqui de BH. Prazer falar contigo, meu amigo. Depois eu vejo com calma aqui, só vi que piscou teu nome. Espera aí, aqui a gente tem um detalhe importante. Oi? Da lei das estatais, calma aí. Só ver se eu botei aqui. Tem que abrir a lei aqui. Vem cá. Observaçãozinha importante que está no Carvalho Filho e está na lei. Quando eu falo disso aqui, ó, que não aplica para atividade fim, você tem que ver no artigo 28, parágrafo 3º da Lei 13.303 de 2016, Estatuto das Estatais. Esse parágrafo 3º, ele tem dois incisos. Ele diz que não tem licitação, ou seja, está dispensada a licitação para o comércio, prestação ou execução de produtos, serviços ou obras. Só que isso tudo aqui fala
relacionados com o objeto social. Eu dizer que algo está relacionado com o objeto social nada mais é do que falar atividade fim. Então, cuidado, isso aqui pode vir na prova. Dispensa de licitação para quê? Comercializar, prestar, executar produtos, serviços e obras relacionados com o objeto social. É o que a doutrina já falava de atividade fim. Só que a lei trouxe mais uma possibilidade de dispensa, que é o inciso 2. Esse é novo. A lei fala o seguinte: quando a escolha do parceiro esteja associada a características particulares, vírgula, vinculadas a oportunidades de negócios. E aí eu quero que você anote um OBS aqui. Escolha, vamos lá. O que estava em doutrina até hoje? Licita para atividade meio e não licita para atividade fim. Veio a lei das estatais e explicou. O que é atividade meio? Atividade fim. Comércio, prestação e execução de produtos, serviços e obras relacionados com objeto social. Só que ela aproveitou e dispensou a licitação também, quando a escolha do parceiro estiver associada a características particulares, vinculado à oportunidade de negócio. Chega até ali que eu quero digitar um negocinho para ti. Falta meia hora. Sinceridade é um problema, né? Liga não, a questão de prova, que falar de estatais, ela também vai falar nossa para você. E é aí que o cara fica louco de morrer. Que é quando o cara olha a questão e fala assim, puta merda, eu já vi isso em algum lugar. Né? Só que nessa hora eu me rendi ao cansaço. E aí eu não prestei atenção na aula. Aí eu errei essa questão. Ah, tá bom, não vai fazer falta não. Aí sai o resultado. Aí ele errou uma questão que tem peso 3. E ele poderia ficar em 35º e ficou em 480. Tô falando mentira, Nerezinha? Não, mas verdade é verdade. Verdade é verdade. Eu sei que, por exemplo, fisicamente eu tô cansado, mas nesse momento eu não tô. Porque eu quero dar o melhor para vocês. E eu exijo o mesmo de volta. É por vocês. É por vocês, velho. Então, acorda, Sama. Tá, acordadaça. Ela tá assim, ó, tô só olhando. É. Vai, copia ali o oportunidade de negócio. Põe. Justificada a inviabilidade no procedimento competitivo. No procedimento competitivo. A inviabilidade no procedimento competitivo. Vamos dar um exemplo? A gente tem, vem cá. A gente tem conhecimento que perfuração em água profunda é uma tecnologia específica que quem faz hoje é a Petrobras. Mas não sei se você sabe, a Petrobras ela trabalha com diversas empresas que atuam nesse setor. Ela contrata várias empresas para poder auxiliar. Por exemplo, essa galera que trabalha embarcado, tem dois, por exemplo, que eu conheço, eles chamam de motorista de ROV. ROV é o aparelhozinho que vai lá no fundo do oceano para poder fazer a filmagem do que está acontecendo, para ver depois onde é que a broca vai entrar. O menino estava me explicando uma vez lá, um procedimento super complexo. Então ele trabalha numa empresa terceirizada, que é contratada pela Petrobras, pilotando ROV. Eles fazem esse negocinho desse trabalho aqui. Aí vamos dizer que a Petrobras descobriu a camada do pré-pré-sal.
Então tem ainda uma outra camada abaixo do pré-sal que ainda também tem petróleo. Aí tem um detalhe, só tem uma empresa que tem essa tecnologia naquela área. Concorda comigo que uma oportunidade de negócio, ela celebrar essa parceria com essa empresa, poder explorar o pré-sal naquela área? É isso, entendeu? Aí olha só, isso aqui é para dar para as estatais o mesmo dinamismo das empresas privadas. Porque uma empresa privada vê a oportunidade de negócio, ela vai lá e celebra a parceria. A estatal aí tem que fazer licitação. Aí não dá, aí o cara não consegue. Então essa aqui é a novidade que veio na lei. O outro já existia, que nada mais é do que atividade o quê? Fim, ok? Vamos lá. Concessão de benefício, imunidade tributária, licitação, atividade meio, não, atividade fim, beleza. Tá indo. A história da função social das estatais. Elas servem para realizar duas coisas, que até os motivos pelos quais elas podem ser criadas. Ou relevante interesse coletivo, ou então imperativo de segurança nacional. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Entidade sob controle acionário do Estado faz parte da administração indireta? Entidade sob controle acionário do Estado faz parte da administração indireta? Não, pelo contrário, falta um requisito para que ela seja caracterizada como empresa pública ou sociedade de economia mista. A Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, faz parte da administração direta? As subsidiárias das estatais fazem parte? Vai no seu material aí. Aí assim, tá lá pro final isso. Tem um momento lá que fala subsidiárias estatais integram a administração indireta, tá lá no final. Quem souber a página aí, fala por favor. Página 21. 21. Tem a pergunta, subsidiárias estatais integram a administração indireta? Achou aí? Vamos fazer leitura Carvalho Filho. Subsidiárias são aquelas pessoas jurídicas cujas atividades se sujeitam à gestão e controle de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Essas caracterizam-se como primárias ou empresas de primeiro grau e são controladas diretamente pelo ente federativo. Aquelas subsidiárias, também denominadas empresas de segundo grau, são subsidiárias, porque seu controle estatal não é direto, mas sim indireto, sendo atribuída a uma empresa pública ou sociedade mista. Em última análise, porém, o controle, ainda que remoto, será da respectiva unidade federativa. Então, qual é a primeira informação aí? O Carvalhinho chama as estatais de empresas de primeiro grau e as subsidiárias de empresas de segundo grau. Se cair na prova, já sabe o que significa, a gente vai anotar. Continua. Compõe a administração indireta no direito positivo brasileiro as autarquias, fundações, institutos pelo poder público, sociedade mista, empresa pública, está marcado. As subsidiárias dessas empresas e os consórcios públicos, que tem natureza de associação pública, autarquia multifederativa. Então vamos lá. Subsidiárias. Integram a ADM indireta? Sim. Aí cuidado com a expressão do Carvalhinho. Empresas de primeiro grau estatais. Empresas
de segundo grau subsidiárias. Vamos conversar? Só a União detém o capital da Petrobras? Não, porque o capital é público e privado, com a maioria do capital votante, público. Eu vou constituir uma subsidiária da Petrobras. Pode só a Petrobras ser acionista da Transpetro? Só ela. Como é que eu chamo essa subsidiária? Subsidiária integral. Mas ela tem que ser necessariamente integral? Não. Ela pode ser convertida por uma sociedade simples por ações. Então vamos lá. O que é uma subsidiária integral? Anota aqui. O que é uma subsidiária integral? É aquela que só tem um acionista. No caso, a EP ou a SM. Vou te dar mais um conceito novo agora. É bom estar acordado. Vem cá. Então quer dizer que se eu, Estado, quiser participar do capital de empresa privada, tem que ter o quê? Autorização legislativa. Aí vem uma autorização legislativa e eu passo a ter o controle acionário dessa empresa privada. Apesar de eu ter o controle acionário, se não tiver uma autorização para criar empresa pública ou sociedade de economia mista, ela vai ser uma estatal? Não. Como é que chama essa empresa? Empresa sob controle acionário do Estado. Mas está partindo da premissa de que o Estado tenha controle. E se a autorização for apenas para comprar ações da Ipiranga, sem passar a ter controle da Ipiranga? Como é que você chama? Não, tem um nome, Carvalho Filho. Sociedade de mera participação do Estado. Anota. Sociedade de mera participação do Estado. Na sociedade de mera participação do Estado, ou seja, eu tenho autorização legal para participar do capital de empresa privada, só que nesse caso sem controle acionário. Me dá um exemplo que está na televisão, infelizmente, por causa de um acidente aqui. Vale. O poder público ainda tem ações da Vale, mas não tem controle. A Vale é uma sociedade com mera participação do Estado, entendeu? Vem cá. O que é arbitragem? Não vai falar que é de futebol não, tá? Por favor. Você sabe o que é? Solução de conflitos por um árbitro eleito pelas partes, para que você fuja da morosidade do poder judiciário. Eu posso instalar arbitragem aqui no âmbito da administração pública para as estatais? Vai no teu material, lá no finalzinho.
Tem depois subsidiário integral, mera participação do Estado, tem assim, cabe arbitragem. Qual é a página aí para quem achou, gente? 22? É isso? 22. Página 22. Cabe arbitragem, vamos lá. Esse método é regulado pela Lei 9.307, que a partir de 2015 passou a dispor expressamente, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos a direitos patrimoniais disponíveis. Então vamos lá. Cabe arbitragem? Sim. Qual é a expressão que está na lei? Direitos patrimoniais disponíveis. Aí vamos lá, uma dúvida que existia até então é se depois da lei das estatais, a lei 8666 continuaria sendo aplicada às estatais, porque a lei 13.303 ela traz regras específicas de licitação. Olha, no seu material embaixo do que a gente acabou de ler agora, depois de cabe arbitragem tem a pergunta, a lei 8666 de 93 continua sendo aplicável às estatais? Carvalho Filho. Diante dessa nova disciplina, é inevitável comparar a prevista 8666, que em seu artigo 1º, parágrafo único, subordina expressamente a sua regência a essas entidades administrativas. No cotejo entre as leis, há de se considerar agora que a Lei 8666 se qualifica na matéria como lei geral, ao passo que a Lei 13.303, blá, 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 como lei especial, porquanto destinada especificamente a essa entidade. Resulta, pois, que a aplicabilidade imediata é desse último diploma, cabendo ao Estatuto Geral a aplicabilidade subsidiária. Então, vamos lá. Então, aplica a Lei 8666 de 93 para as estatais? Vamos lá. Em caráter subsidiário. Porque em caráter principal a gente vai aplicar a Lei 13.303. Não fecha o material. Vamos ler esses informativos, estão no final do material agora aí. São todos 2017 e 2018 referentes às estatais. Primeiro, Rede Ferroviária Federal S.A. e penhora anterior à sucessão pela União. Essa era uma tese, inclusive, que era do TST e foi parar no STF. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente a sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório. Vamos lá. A RFF-SA era uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Foi penhorado boa parte do seu patrimônio para pagamento de débito trabalhista. O Justiça do Trabalho pensou, é sociedade mista, pessoa de direito privado, vamos penhorar. O problema é que ela foi sucedida pela União, e a União é uma pessoa jurídica de direito público. Argumento da União, opa, se eu sucedi, então agora tem que puxar para o regime do precatório. Sim ou não? Não, entendeu? Próximo, informativo 897 do STF, esse aí é de abril do ano passado. Fundação, esse aqui eu achei bem interessante. Fundação Banco do Brasil e fiscalização do Tribunal de Contas da União. Por possuírem caráter eminentemente público, os recursos provenientes do Banco do Brasil, destinados à Fundação Banco do Brasil, se submetem à fiscalização do TCU. Filho, pelo amor de Deus, a Fundação Banco do Brasil, ela não é uma fundação pública. Ela sequer é fundação pública de direito privado. Porque fundação pública é aquela instituída pelo poder público. E o Banco do Brasil, uma pessoa jurídica de direito privado, é uma fundação privada, como outra qualquer. Aí vai pensar, se é fundação privada, como é que vai ter fiscalização no Tribunal de Contas? Mas o que o STF falou? Ora, o dinheiro está vindo do Banco do Brasil? E o Banco do Brasil é fiscalizado pelo Tribunal de Contas? Senão seria muito fácil sumir com o dinheiro, né? Entendeu o raciocínio? O raciocínio é meio lógico.
Se você pensar só na ponta, fala, não, é fundação privada, então não tem fiscalização. Mas peraí, o dinheiro está vindo de onde? Do Banco do Brasil. Então tem fiscalização do Tribunal de Contas? Tem. A gente vai anotar já. Segue. O informativo 910 a gente já falou, que é empresa pública e precatório. Empresa pública em regime concorrencial submete ao precatório, gente? Não. Agora tem esse informativo 866 que eu deixei no meio do caminho aí. Esse tem que tomar cuidado. Execução provisória de débitos da Fazenda Pública, obrigação de fazer e regime de precatório. Obrigação de fazer quando a Fazenda tem que cumprir alguma coisa, tomar uma determinada medida. Gente, pensa comigo. O precatório é para pagamento de débitos judiciais. Isso está no artigo 100 da Constituição. Se isso é para pagamento de débitos judiciais, é para obrigação de pagar e não para obrigação de fazer. Logo, obrigação de fazer entra no regime precatório? Não. Aí lê comigo. A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime de precatório. Por quê? Porque o artigo 100 fala obrigação de pagar e não obrigação de fazer. E o informativo 920 do STF, débito trabalhista em regime precatório, é inconstitucional determinação judicial que decreta a constituição de bens em sociedade mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial para fins de pagamento de débito trabalhista. Toma cuidado, esse informativo é de outubro do ano passado, ele está bem recente, ele vai cair esse ano. Vamos para as questões, vamos ver como é que você está. Posso seguir? Primeira. A primeira é CESP-FUB 2018 assistente? Vamos lá. Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não necessitam de lei específica que autorize a criação e podem ter patrimônio próprio. Certo ou errado? Errado. Vamos por partes. Tem personalidade jurídica? Sim. Não necessitam de lei específica? Necessitam. E podem ter patrimônio próprio? Não, elas têm patrimônio próprio. Próxima. No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar na assistência médica poderá consistir em empresa pública, se envolver a geração de lucro, ou fundação pública, se se tratar de entidade sem fins lucrativos. Vamos ler de novo, tem gente com cara de dúvida ainda. No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar na assistência médica poderá consistir em empresa pública se envolver a geração de lucro, ou fundação pública se se tratar de entidade sem fins lucrativos. Certo ou errado? Me dá a justificativa para estar errado, que eu quero ver se você está pensando o que eu estou pensando. Vem cá, chega aqui, Roberto. Você está pensando aqui, né? Você está pensando aqui. Então, calma, cara, calma. Vem cá, vem cá. Olha o que a gente falou aqui agora. Serviços sociais, a gente deu o exemplo da atuação médica, meio ambiente. Só que os serviços sociais aqui ostentam viés econômico? Não. Esse serviço social não decora, não entuba. Vamos entender. Esses serviços sociais aqui, eles não ostentam viés econômico. A questão trouxe um plusinho para você. Ela falou que envolve buscar o quê? Lucro. Se envolve buscar lucro, vem cá. Isso seria executado também pelo particular? Sim. Então cabe por empresa pública? Sim. Estava decorado o raciocínio. Não estava entendido. Alguém tem dúvida? Eu explico. Por que estava aqui como serviço social? Porque nesse aspecto aqui é de viés não econômico. Então faz o seguinte, acrescenta a informação aqui. O viés aqui é não econômico. Irmão, essa aula é porrada na orelha, né? A gente está aqui para treinar. Vamos lá. Em serviços sociais. Isso. Viés não econômico. Oi? Perdão. Se tem lucro, sim. Porque vamos lá, Gabi, se tiver lucro, seria exercido por particular? Sim. Vamos seguir? CESP-TCE Minas. De acordo com a Lei 13.303, vem comigo, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado
com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, Estado, DF, pelo município, integralmente detido pela União, Estado, DF, município. Quem é? Empresa pública. FCC. Uma sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos de abastecimento de água à população. Então, uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. O regime também é privado, né? Mas tem menos ou mais influência de normas de direito público? Mais. Então, cuidado com o que vai vir aqui. Vamos lá. Vamos por partes. Integra a administração pública indireta, certo ou errado? Certo. Submetendo-se a regime jurídico de direito privado em suas relações. Aí você olha, pensa certo no primeiro momento. Sejam elas contratuais ou funcionais, o que impede a submissão das mesmas a normas e princípios típicos da administração. Certo ou errado? Errado. O erro está no final. Os princípios da administração se aplicam para todas as entidades da administração direta e indireta da União, Estado, DF e município. Estava no quadro. Letra B. Não se submete à necessidade de realização de licitação para a contratação de serviços e outros objetos pertinentes à gestão operacional. Certo ou errado? Errado. Tem que licitar. Gestão operacional é atividade? Meio. Responde civilmente pelos danos causados pelos seus servidores no exercício de suas funções, sob a modalidade subjetiva. Se ela é uma pessoa de direito privado prestando serviço público, é responsabilidade objetiva. Tem regime de bens integralmente aderente ao regime jurídico de direito público para a tutela do seu escopo de atividades, sendo necessária a lei formal para autorizar a alienação de qualquer de seus bens. Silêncio. Vamos seguir. Submete-se à responsabilidade extracontratual nos mesmos moldes da administração direta, em razão do seu escopo de atuação, respondendo objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas atividades. Certo? Então, cadê o erro da D? Não há necessidade de lei formal para autorizar a alienação de patrimônio de entidade estatal. Artigo 17 da Lei 8666. Artigo 17. O erro está em lei formal. Aqui, ó, quando ele fala aqui, sendo necessária lei formal para autorizar a alienação. Não há necessidade de lei formal. Artigo 17 da Lei 8666. A lei formal é só para administração direta, autárquica e fundacional. Vamos lá. Ter regime de bens integralmente aderente ao regime de direito público. Aqui eu tomo cuidado, porque vamos lá. Eu concordo mais uma vez com o Carvalho Filho e não concordo com a de Pietro. O Carvalho Filho diz o seguinte: o regime de bens é privado. Não importa se a estatal presta serviço público ou se exerce atividade econômica em regime de concorrência. Mas eu falei para vocês no último GE que, segundo a de Pietro, se uma estatal presta serviço público, ela considera aquele bem público. Lembra que eu falei disso? Então, pois é. Isso aqui poderia ser, por exemplo, a posição da de Pietro. Vamos anotar essa observação, então, aqui nessa assertiva? Vamos lá. Põe assim, para de Pietro. Para de Pietro. Se uma estatal presta serviços públicos, os seus bens passam a ser públicos. Os seus bens passam a ser públicos. Já Carvalho Filho diz que não importa o objeto da estatal. Já Carvalho Filho diz que não importa o objeto da estatal.
Os bens são privados. Recebendo influxo maior de normas de direito público, os bens são privados. Recebendo influxo maior de normas de direito público, quando prestarem serviços públicos. Vamos seguir. FCC-CA de Amapá agora. Vamos lá. As sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Letra A. Editam atos administrativos e celebram contratos administrativos, independentemente da sua área de atuação, pois submetem a regime jurídico de direito público, ainda que se trate de pessoa de direito privado, na medida que integra a administração pública indireta. Vamos lá, gente. Regra, uma estatal que atua na área econômica pratica atos administrativos ou atos privados? Atos privados. Celebra contratos privados. Regra contratos privados. E o regime dela é público ou privado? Privado. Errado. B. Submetem-se a regime jurídico integralmente de direito privado. Integralmente? Está no quadro. Pelo menos o quê? Concurso público e licitação. C. Devem ter previsão em seus estatutos sobre o regime jurídico a que se sujeitam, público ou privado, o que as predicará para a participação no mercado, em igualdade de competição ou observância das normas de direito público, tal como obrigatoriedade de submissão à licitação. D. São formas de participação do Estado em atividades econômicas, submetendo-se a algumas normas de direito público, em razão da participação pública na composição do capital, embora sujeitas a regime jurídico típico das empresas privadas. E. Atuam em regular competição no mercado, tal qual as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e sob regime estritamente privado, a fim de que sua existência não configure ofensa à livre competição. Vamos lá. O tratamento dado a uma estatal na área econômica é igual ao tratamento dado à estatal para serviço público? Não. Letra C ou letra D? Dado? Então eu quero o erro da C. Como é que é? Acho que não está mais aqui no quadro. Vamos lá, escolhe o erro para mim aqui. É o estatuto que vai definir o regime? Vamos lá, se ela é uma estatal em regime de concorrência, quem definiu o regime dela? A Constituição. E tanto que você só admite derrogação pela própria o quê? Constituição. Já a estatal que presta serviço público pode derrogar tanto pela Constituição como pela lei. Então não é estatuto. A nota justificativa, só a Constituição pode derrogar o regime privado de uma estatal em concorrência. Repito, só a Constituição pode derrogar o regime de uma estatal em concorrência. Próxima. Uma empresa municipal prestadora de serviço de saneamento básico. Opa, agora é uma estatal que presta serviço público. A. Pode contratar servidores por meio de concurso público para provimento de cargo efetivo. Não existe cargo efetivo, o regime é contratual, logo é emprego público. Corta aí. B. Depende de lei para ser instituída, instrumento que deverá disciplinar o seu escopo de atuação e o regime jurídico a que se submeterá.
Gente. Que susto, cara. Daqui a pouco chega alguém. Acabou, vai embora, vaza. Não, calma aí. Depende de lei para ser instituída, instrumento que deverá disciplinar o escopo de atuação e o regime jurídico se submeterá, assim como seus bens. Letra C. Presta serviços públicos por delegação do poder concedente, sendo obrigatório que com este celebre contrato de concessão, no qual será disciplinada a forma de remuneração. Gente, isso aqui é descentralização por serviço ou colaboração? Essa aqui, se é uma empresa municipal que presta saneamento básico, é descentralização por serviços e não por colaboração. Tira C. Deve ter sua criação precedida de autorização legislativa, podendo se remunerar pelos serviços públicos prestados, mediante cobrança de tarifa diretamente do usuário. E não se submete a regime jurídico de direito público, porque constitui sob a forma de empresa e, se independente, não fica obrigada ao regime licitatório para a celebração de contratos. Gente, está errado já no início, né? Porque tem influência de normas de direito público e tem que fazer licitação. Qual o gabarito? Bora, gente, 5 horas. Qual o gabarito? Dado. A? Não, a A fala contratar para cargo, é emprego. A eu já cortei. A B, depende de lei para ser... Ah, não, a B foi que você ficou na dúvida, né? Depende de lei para ser instituída, instrumento que deverá disciplinar seu escopo de atuação e o regime submeterá assim de seus bens. Vamos lá, gente. Regime jurídico não. Ela é uma pessoa de direito privado. Letra D. Está cansando. Mais uma da FCCI. No tocante às empresas públicas de sociedade economia mista, é correto afirmar: A. A criação de subsidiárias de sociedade de economia mista e de empresa pública depende de autorização legislativa. Defesa a participação delas em empresa privada de qualquer natureza. O que é defesa? Defesa é proibido. Está errado. Pode participar se houver autorização legislativa. B. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Parei. C. A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade economia mista e suas subsidiárias, autarquias e concessionárias de serviço público. Quem está errado? Autarquia não pode exercer atividade econômica. D. A constituição de empresa pública ou sociedade de economia mista não dependerá de prévia autorização legal. Posso pular? Porque depende. Pô, finalmente uma que tu cortou tudo, né? Sobrou aí. Sociedade de economia mista é entidade dotada de PJ de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem sua maioria à União, Estado, DF, município ou entidade da administração indireta. Certo. E a última, para ir embora. VUNESP, as empresas estatais constituem um dos possíveis instrumentos de intervenção do Estado na economia, assim como importante ferramenta para a prestação de serviços públicos. A respeito do regime jurídico, julgue. Aplicam-se às empresas estatais os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública, entre os quais o prazo em dobro para manifestar no processo? Não. As empresas estatais podem ser empresas públicas, sociedade economia mista, autarquias e fundações. Não deverá haver qualquer distinção no regime jurídico das empresas estatais em relação às empresas privadas. Não deverá haver qualquer distinção. Quem tem duas distinções básicas aqui, gente? Concurso público e licitação. As empresas estatais são criadas por lei específica, a qual deverá estabelecer o número máximo de cargos a serem preenchidos mediante concurso público e mediante livre provimento. Primeiro, é cargo ou emprego? É emprego. E os empregos nas estatais são criados por lei, gente? Pela própria estatal. E letra E. As empresas estatais prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço prestado a terceiros. Calma aí, alinhamento para a gente poder ir embora. Consórcio público, vou falar ainda, não vou matar o tema. Só que tem um trechinho que é da parte antiga, de feijão com arroz, quadrinho de diferença entre empresa pública e sociedade economia mista. Isso eu vou pegar da outra aula, vou editar e vou colocar para vocês completar aqui. Todas as novidades eu consegui falar aqui hoje. Eu vou fazer isso na segunda-feira, para que seja disponibilizado ao aluno no máximo terça ou quarta. Porque dia 22 e 23, quando eu vier aqui com a Manu, é administrativo. Eu vou começar a aula com a sabatina de todo esse final de semana, tá bom? Obrigado pela presença, valeu pra galera do online, beijo. Obrigado. Isso, foi legal pra caramba. Estou muito feliz de estar de volta. Beijo.